Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Aqui quem está falando com você é o evangelista André Costa. E é um prazer estar aí com você nesta live abençoada. Sexta-feira, né? Sextou. E mais uma vez estamos aí para trazer a mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem poderosa para a tua vida, para que o Espírito Santo possa falar no teu coração, possa transmitir vida e esperança para a tua vida, que é o propósito da palavra, né? Nos ensinar, nos trazer sabedoria, nos trazer direção, nos trazer conforto, nos trazer renovo, né? E a palavra de Deus, ela nos renova, nos transforma. Amém? Um grande abraço para todos vocês aí que está assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente no teu coração. Amém? Vamos meditar um pouquinho da palavra nesta noite. Eu quero falar sobre o improvável garoto chamado Davi. Você já se deparou com situações improváveis na sua vida? Situações em que parece que tudo iria dar errado, ou você esteja já passando por isso. Situações que seja improvável que você consiga passar por isso, em que você tem que realmente jogar a toalha e desistir de tudo, enfim, né? Mas eu quero trazer uma palavra, uma mensagem para você no seu coração, para que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite. Amém? Livro de 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Né? Vou ler até o versículo 50. Não vou ler a história toda, porque não temos tempo para isso também, né? Não temos esse tempo todo para ler. E a história de Davi é uma história universalmente conhecida, né? Crianças conhecem, todo mundo conhece aí a história de Davi, né? Mas eu quero trazer algumas lições aqui, a questão da história de Davi, para que a gente possa meditar um pouquinho, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48, diz assim: Então logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu, que é o Golias. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Amém? O improvável garoto chamado Davi. A gente conhece aí a história de Davi, né? A gente conhece a história toda dele aí, né? O profeta Samuel foi à casa de Jessé, né? Foi à casa de Jessé, e foi lá, tinha os outros filhos de Jessé, né? E o profeta Samuel foi ali olhando para aqueles rapazes, né? E até ele se empolgou, né, com a aparência. Os rapazes tinham um porte de homem guerreiro. Só que Deus o rejeitou. Não era aqueles filhos de Jessé a princípio. Então o profeta Samuel perguntou a Jessé se não tinha mais nenhum filho. Ele então citou Davi, né? Citou Davi, pastor de ovelhas, e ali então o chamou, ali ungiu Davi, né, como rei de Israel. E ali a sua história começou a percorrer, no seu início, começou um garoto lá, e aí então surgiu esse
essa situação, essa circunstância onde tinha o grande guerreiro chamado Golias, todo mundo conhece, né? Grande guerreiro, guerreiro experiente, temido, que o povo de Israel estava com muito medo daquele guerreiro. Então Davi, vendo aquela situação, crendo no seu coração que era possível, que o seu Deus, ele cria no Senhor, Deus dos exércitos, que lhe capacitaria a vencer e a derrotar aquele grande guerreiro, temido por todo Israel. Então ele foi, né, nessa fé no seu coração e conseguiu, né, e hoje a gente vê, sabe a história toda, sabe o fim dessa história. Mas eu quero falar para você a primeira coisa, que é o improvável pastor de ovelhas. O improvável pastor de ovelhas. A gente volta lá no capítulo 16, versículo 7, lá na casa de Jessé, e diz assim: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem. Ou seja, dos filhos, né, dos primeiros filhos que foram diante do profeta Samuel. Pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém? O Senhor sonda o coração. O Senhor não vê a aparência do ser humano, né? Ele não conta em consideração, ele não leva em consideração com relevância a aparência. Hoje o que a gente mais vê são aparências, são o status, são a ostentação, as pessoas querendo ostentar uma aparência da qual a realidade da vida dela não é. Na rua, ou nos encontros sociais, seja até mesmo na igreja, seja no shopping, seja no aniversário, seja no casamento, seja na roda de amigos, né? Ele quer muitas vezes transmitir uma aparência, um status, uma ostentação e muitas vezes se conta até algumas histórias que não são reais para ostentar uma realidade que não existe, para ostentar uma aparência. Talvez é um cara totalmente falido, mas querendo, né, ostentando com suas histórias, querendo mostrar uma aparência. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Deus vê o seu coração. Não adianta você esconder das pessoas, porque Deus está vendo o seu coração, a sua verdadeira face, a sua verdadeira realidade. Deus está vendo. Não adianta a gente forçar a aparência, sendo que Deus sabe qual é a sua verdadeira face, a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira identidade. Deus sabe, meu irmão. Deus vê o seu coração. Deus não vê, Deus não se impressiona com a aparência, Deus não se impressiona com status, com a ostentação. Você não vai conseguir impressionar Deus jamais tentando ostentar a Ele. Nem mesmo quantas horas você passa de oração, quantos dias você faz de jejum, quantos livros você lê por dia, por semana, né? Quantos capítulos da Bíblia você lê. Não adianta você ostentar tudo isso. Deus não se impressiona com essas quantidades de esforços. Sim, que é bom que a gente se esforce, que a gente ore, que a gente busque a palavra, que a gente busque a Deus em oração, busque pela sua palavra.
Mas tem pessoas que querem ostentar o tempo que ele passa, a quantidade de livros que ele lê, a quantidade de horas que ele passa de joelhos, né? Essas coisas são coisas particulares entre você e Deus. As pessoas, né? Os seus amigos, os seus irmãos, a sua família não precisa saber quantas horas você passa de oração, quantos dias você jejua, enfim, o que você faz, quanto custa o seu carro, quanto custa a sua casa, o quanto você tem de propriedade, quanto você tem dos seus bens, que você tem uma chácara, que você tem isso. Não importa, você não vai impressionar Deus com essas coisas. Porque Deus enxerga o seu coração. Porque Deus está vendo além dos seus bens, além da sua quantidade de esforços, sejam eles até mesmo honrosos até mesmo. No caso da oração, de você busca a palavra, que você busca em oração, em jejum. Mas não tente fazer com que você consiga impressionar Deus com isso. O que impressiona Deus é a humildade e a fé, a pureza no coração, o amor no coração, quando você se importa com o seu próximo, quando você se importa com as pessoas ao seu redor, quando você ora por elas, quando você tem humildade, quando você acredita mesmo que a sua situação seja improvável, aí sim Deus vai olhar para você de uma maneira diferente. Deus não vê a aparência. E Davi era um garoto que estava ali cuidando, era um pastor de ovelhas, um garoto que era totalmente improvável para ser um homem ungido, para ser um homem honroso, de uma maneira onde Israel o reconheceria como um grande homem, que faria uma grande história, que faria história, e que a sua história percorreria séculos, percorreria gerações. Era totalmente improvável. Davi era um garoto comum. Cuidava de ovelhas, cuidava ali dos animais. Totalmente improvável. De repente chega um profeta na casa de Jessé e fala que Davi será rei. Você imaginou como Davi recebeu isso? Talvez ele não conseguiu absorver totalmente aquilo naquele momento. Ele não conseguiu absorver, ter uma consciência do que estava ocorrendo naquele momento. Mas que Deus tinha uma grande obra e uma grande história na vida dele. E que um rapaz que era improvável iria fazer história, iria percorrer por gerações. Porque Deus não estava olhando a aparência dele, se ele tinha um porte de um homem guerreiro, se ele tinha habilidades de guerreiro. Deus estava olhando o coração de Davi. Assim, nesse momento, Deus está olhando o seu coração. Não está olhando para o que você tem. Ou talvez você não tem nada. A casa que você tem é alugada. O carro que você tem está pagando. Ou não tem carro, anda de Uber. Ou não tem condição nem de andar de Uber, anda de ônibus. Às vezes nem de ônibus, né, meu irmão? Mas Deus está vendo o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Muitas vezes a gente acha que Deus está fazendo vista grossa, está ignorando você, está dando um gelinho em você. Deus não faz esse tipo de coisa, meu irmão. Às vezes Deus se silencia mesmo, mas não porque Deus faz gelinho, Deus está dando um gelo em você, não. Deus está muitas vezes deixando com que você exercite a sua fé. Você exercite a sua capacidade de acreditar que o improvável
a seu redor, as suas circunstâncias, as suas condições, que Deus pode tornar possível. Deus está olhando o seu coração, meu irmão. Talvez seu coração esteja completamente destruído, arrasado, rasgado, destruído, magoado, cheio de frustrações, de decepções, se decepcionou com tentativas, se decepcionou com as pessoas, com relacionamentos, com amigos, com amigas, com família. Mas Deus está olhando o seu coração. Eu quero dizer para você nesta noite que aquilo que é improvável para você, Deus pode tornar possível. Talvez você olha, você se vê como uma pessoa que não conhece a paz, não conhece a felicidade. Você vê as pessoas dando risada, muitas vezes nas redes sociais, que é uma coisa também que é uma aparência, né, nas redes sociais, as pessoas na praia, as pessoas em lugares bonitos, lindos, e você aí trabalhando feito um condenado, feito uma condenada, e não viaja, não consegue viajar, e quando tira férias só é para pagar as contas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ele é especialista em tornar o improvável em situações possíveis. Em situações possíveis, meu irmão. O improvável, pastor de ovelhas. Talvez você seja uma pessoa em que a sua família te vê como improvável. Aquela pessoa improvável. Ninguém dá nada para você. Você é o caçula da família entre os irmãos. Você é o cara que menos tem condição, né? É o mais pobre da família, é o mais feio da família, é o mais pequeno da família, é o mais frustrado da família, ou até mesmo o que mais dá trabalho na família. Talvez você já deu muito trabalho na sua família. Talvez você seja essa pessoa, o improvável. A Maria, a improvável. O José, o Carlos, né? O improvável. Esse cara aí não vai. Aquela mulher lá, aquela moça lá, não vai. Aquela moça lá com aquele cara lá, nossa, não vai. Aquele rapaz lá com aquela mulher, nossa, não vai. Improvável. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus pode surpreender você. O improvável que você está vivendo e que as pessoas estão apontando o dedo para você, Deus pode surpreender. Mas depende de você acreditar que Deus pode fazer com que esse improvável casamento, esse improvável relacionamento, esse improvável, a Maria improvável, o José improvável, surpreenda muita gente. Surpreenda toda a sua família. Basta você crer, acreditar. Mas se você jogar a toalha e falar, não tem mais jeito para mim, eu sou um cara improvável, eu sou um cara que não tem mais jeito, não tem mais conserto, pau que nasce torto vai morrer torto. Não, esse é um ditado maligno, porque Deus pode consertar essas coisas que estão tortas, esse galho que é torto, essa pessoa que é torta, essa vida torta. Deus pode endireitar. Basta você querer, acreditar, dar essa abertura para Deus. Basta você acreditar. Tem hora que a gente pensa realmente em chutar o balde e largar tudo, né? Jogar tudo pro alto. Deus está vendo isso no seu coração. Mas Deus está vendo lá na frente. Puxa, aquela minha filha, aquele meu filho, que muitas vezes está vendo
que é improvável, ele está enxergando todas as coisas improváveis na vida dele, mas eu posso fazer uma grande história na vida dele. Deus pode fazer uma grande história na tua vida, meu irmão. Pode sim. O improvável pastor de ovelhas. Outra coisa, deixa eu tomar uma água. Outra coisa, a improvável habilidade. A improvável habilidade de Davi. Quer ver só uma coisa? No 1 Samuel, capítulo 16, 23, a gente vê uma habilidade de Davi, que os irmãos já conhecem. 16, 23, diz assim, 1 Samuel 16, 23, assim todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. A improvável habilidade de Davi. Talvez, meu irmão, você muitas vezes seja uma pessoa que você se acha que não sabe fazer nada. Mas muitas vezes Deus pode surpreender você. Uma improvável habilidade pode despertar na tua vida, meu irmão. Eu volto a dizer, talvez as pessoas não dão nada para você, porque fulano não sabe fazer nada, é um preguiçoso, não sabe fazer nada. E muitas vezes as pessoas não conhecem bem você. Talvez você tenha uma capacidade incrível, tremenda, de fazer coisas que pode surpreender as pessoas. Às vezes tem pessoas que têm uma habilidade incrível, né? Mulheres, até homens, uma habilidade incrível de fazer bolos, né? Uma habilidade incrível na culinária, uma habilidade incrível na costura, né? Fazem roupas, camisa, uma habilidade incrível de fazer coisas que se destacam em outras pessoas. Qual é a habilidade improvável na tua vida que você está lá esquecido? E que se você colocar em prática, esse improvável pode se tornar possível na tua vida, não? Muitas vezes, você está lá tendo algumas dificuldades financeiras e você tem uma habilidade incrível de vender, né? Como vendedor, como vendedora, ou como eu disse aqui, fazer bolos, salgados, né? Na área culinária, e consegue fazer com que essa habilidade se torna um meio de sustento para a tua vida. Começa a observar, meu irmão, qual é a sua habilidade, qual é a habilidade improvável que as pessoas não sabem que você sabe fazer e que você sabe muito bem fazer. E que muitas vezes você sabe pouco, mas que se você buscar um aperfeiçoamento, aquilo que era improvável na tua vida pode ser a tua direção, pode ser a sua saída. Pode ser a sua saída. A improvável habilidade, né? Quando eu era mais novo, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar em público, eu era um garoto muito tímido, não era um rapaz que falava com todo mundo, né? Eu era um moleque assim que conversava com todo mundo, eu tinha as minhas amizades, sempre fui seleto nas minhas amizades, né? Sempre fui seleto nas minhas amizades. Então não era com todo mundo, né? Eu tinha muito vergonha, muita timidez. Nunca me imaginaria falando em público, né? Falando com as pessoas. Nunca me imaginaria me comunicando como eu estou aqui comunicando com você. Nunca me imaginei dessa forma, né? Nunca me imaginei.
trabalhei durante 6 anos numa rádio, chamada Rádio Essencial, né? Quem ouvia na época, nos meados de 2003, né? 2003 até no ano de 2009, mais ou menos, né? Durante um período de uns 6 anos, mais ou menos, eu trabalhei com uma Rádio Essencial, e ali comecei a desenvolver uma habilidade que jamais eu acharia que teria. Comecei a mexer ali, montar vinhetas, né? Montar ali algumas chamadas, fazer programas, né? Pregava na rádio e descobri que era algo assim que virou a minha paixão, né? Virou virou algo que foi assim um tempo, uma dispensação na minha vida, que foi um marco, um divisor de águas da minha vida, que me ensinou muita coisa, que me fez desenvolver a capacidade de comunicação de uma maneira que eu nunca imaginei na minha vida, né? Assim como lendo livros, né? Buscando leitura, né? Em literaturas, estudando, isso foi crescendo, desenvolvendo habilidades de comunicação que eu nunca imaginei ter na minha vida. Quando eu volto lá nos meus 10 anos de idade, nos meus 12 anos, aí na adolescência, né? Nunca me imaginei, era improvável, né? Os meus amigos de infância, se me verem, se estiverem me assistindo neste momento, vão confirmar isso, né? Era improvável. O Andrezinho, aquele moleque lá, o Andrezinho, puxa, nossa, como, né? E é improvável. Eu não sei a tua história, não sei a sua capacidade, o que você passou, as suas experiências, mas busque, meu irmão, porque às vezes você tem aquilo que é improvável na tua vida, habilidades que são improváveis na tua vida, que podem ser desenvolvidas e pode ser um meio de solução para a tua vida, pode ser um meio de um divisor de águas para a tua vida, pode ser uma nova história para a tua vida. A improvável habilidade de Davi. Davi tinha uma habilidade tremenda, quando ele dedilhava a sua harpa, uma capacidade do Espírito de Deus mesmo, dele, que ali o espírito que atormentava o rei Saul saía, né? Hoje está faltando isso nos louvores, né? A capacidade de aquela unção no meio do louvor, tocar ao ponto de as pessoas serem curadas, libertas, restauradas, renovadas, né? Não ser aquele louvor, uma mera música, uma mera banda, um mero louvor, mas seja adoração, tá? A improvável habilidade. Qual é a sua habilidade, meu irmão? Outra coisa, o improvável guerreiro, né? Capítulo 17, versículo 37, diz assim: e Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. O improvável guerreiro, né? Quem diria, pastor de ovelhas, que estava ali pastoreando, cuidando de ovelhas, se tornaria um guerreiro que enfrentaria o maior guerreiro dos filisteus, o guerreiro mais temido dos filisteus, que durante 40 dias, de manhã e à tarde, esse gigante chamado Golias, ele ia e afrontava o exército de Israel. Quem pode me enfrentar? Quem de vocês pode me enfrentar? Mostre que o Deus de vocês é forte. Enfim, as afrontas que o gigante filisteu,
fazia diante do exército de Israel. Saul, rei, o líder, amedrontado com a situação, não estava sabendo o que fazer. Estava lá protelando a situação para ver no que dava, né? Talvez você esteja nessa situação, protelando a situação para ver no que dá. Vamos ver no que dá, né? Fica aí protelando, fica aí postergando, né? Fica aí deixando para frente, né? A tal da procrastinação. Fica aí procrastinando, ou seja, fica adiando a situação, adiando aquilo que poderia ser feito hoje, poderia ser feito agora, poderia ser feito já, e você fica procrastinando, deixando para depois, sempre empurrando para frente, né? Adiando. Fiquei nessa procrastinação. Assim Saul estava fazendo, procrastinando a situação, adiando para frente, né? Adiando para frente para ver, não vamos ver no que dá. Talvez esse guerreiro canse, né? Vamos ver até onde ele vai. Talvez ele canse, fica cansado e a gente arruma um outro jeito, alguma maneira da gente derrotar os filisteus. Mas o gigante filisteu não se cansou. E foi dia após dia, dia após dia, o gigante afrontando, desafiando o exército. Talvez você esteja passando uma situação parecida, meu irmão. O inimigo está afrontando você, o inimigo está desafiando você, afrontando tua vida, desafiando você e você apanhando, né? Tomando até mesmo uma surra, e você não sabe o que fazer com a situação, você briga, discute e bate de frente e faz e não tem que fazer, tem que fazer isso, tem que falar isso, tem que falar mesmo, fala na cara, tem que falar mesmo. Aí a gente fica, né, enfrentando de uma maneira imprudente, e fica aí procrastinando a situação, fica aí fugindo da situação muitas vezes, fugindo. Eu quero dizer para você, não fuja da situação, irmão. Não fuja da situação, não fuja dos seus problemas, enfrente. Mas não enfrente brigando, discutindo, batendo de frente. Experimente uma outra tática. Experimente de uma outra maneira. Pare de ficar deixando para frente, pare de ficar protelando a situação. Deixa Deus entrar na tua guerra, entrar na tua batalha, meu irmão. Diz a palavra que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele peleja por você. Experimente a oração. Experimente se entregar, colocar nas mãos de Deus nessa situação. Não fique procrastinando, não fique fugindo da situação. Não seja fujão, não seja covarde. O improvável guerreiro Davi. Talvez você seja uma pessoa assim, uma pessoa improvável que vive fugindo da situação, vive empurrando a situação com a barriga, vive deixando para depois, vive procrastinando a situação. Seja improvável. Falei, esse cara não vai para frente nunca, esse cara não vai para frente. Aquela mulher, a Maria, não vai para frente, pelo amor de Deus, ela não vai. Aquela lá não vai longe, né? Talvez até mesmo você que é filho, que é filha, já ouviu isso até dos próprios pais. Esse garoto não vai longe. E é uma palavra que mata. Você que é pai, você que é mãe, cuidado com o que você fala para os seus filhos, porque isso pode se tornar um dardo no peito e provocar uma sequela irreversível, que ele vai mancar pro resto da vida dele, que vai mancar, não sei, que ele
encontre Jesus de maneira que o transforme. Nunca diga para o seu filho, para a sua filha, que ele não vai longe, que ele nunca vai conseguir nada na vida, que ele não vai ser feliz. Mesmo que muitas vezes ele esteja fazendo coisas que você até mesmo não concorde. Seu filho está com uma moça lá que você não gosta, não concorde. Sua filha está com um rapaz lá que você sabe, que é difícil. Mas ore a Deus. Mas não diga para tua filha, você não vai longe com esse rapaz. Rapaz é vagabundo, né? Maconheiro, né? Zé Droguinha. Mas nunca diga para sua filha, mesmo que ela esteja nessa situação, que infelizmente é uma situação lamentável. Mas não diga para sua filha que ela não vai longe. Diga para ela que ela é vencedora, que teu filho é vencedor, que ele vai longe e que você vai longe também. Improvável, um guerreiro improvável. Davi era um guerreiro improvável, ninguém apostava nele, ninguém dava nada para ele. Os irmãos não podiam ver ele conversando com os outros guerreiros. A Bíblia cita uma situação em que Davi estava nesse bochicho aí do gigante desafiando, né? E ele perguntando que o guerreiro irá ganhar se vencer esse gigante, né? E ali estava aquele bochicho todo e Davi conversando, os irmãos dele vendo que ele estava conversando, né? Abordou ele e começou a confrontá-lo. O que ele está fazendo ali? O que ele está falando, né? E aí Davi era retrucando com seus filhos, mas eu sou proibido até de falar. Ninguém dava nada para ele, ninguém apostava em Davi. Era um rapaz improvável, não tinha habilidade de guerreiro, não tinha experiência de guerreiro, não tinha arma de guerreiro, nada poderia se indicar que seria um possível guerreiro. Não tinha nada. O que Davi entendia era de ovelha. Mas Deus gosta de situações improváveis. Sabe por quê? Porque o óbvio é fácil demais. O óbvio é uma coisa comum. Mas Deus gosta de chamar a atenção quando as situações são improváveis. Porque no meio do improvável é que eu e você exercita a nossa fé, exercita a nossa comunhão com Deus, exercita a nossa força. A gente começa a se conhecer através daquilo que é improvável, aquilo que é impossível, aquilo que é difícil. É no meio dessas situações que a gente se conhece. Como são as nossas ações, como são as nossas reações. Reações por atitudes, por palavras. É nesse momento. Quero dizer para você, talvez você seja uma pessoa improvável, mas Deus pode surpreender a tua vida. Amém? A última coisa é a improvável arma. Davi não tinha espada, não tinha escudo, não tinha umas adagas, amolar umas adagas onde ele podia, de longe, à distância, poderia jogar, tinha habilidade de, à distância, acertar o inimigo, no pescoço, no peito, enfim, ele não tinha essa habilidade de jogar uma adaga a longa distância, ele não tinha nem adagas, nem espadas, nem estrela ninja, nem uma katana, aquela espada samurai, nem uma espada de gladiadores. Davi não tinha nada disso. Nem espada do Capitão América, um martelo do Thor, uma armadura do Homem de Ferro, uma força gama igual a força do Hulk.
Davi não tinha nada disso. Nada disso. A arma de Davi foi a seguinte. Eu quero dizer para você, capítulo 17, versículo 40 e 49, né? 17, 40, que diz assim: em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bordal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Versículo 49. Davi levou sua mão, o seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou, que a pedra ficou encravada na testa do gigante Golias, que ele tombou, dando com o rosto no chão. Aí o versículo 50 para fechar. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Talvez Deus vá usar armas improváveis para manifestar o milagre dele na sua vida. Muitas vezes a gente pensa logo no óbvio, né? No lógico, as coisas óbvias. Não, esse remédio vai me curar, esse remédio vai me curar, né? Esse remédio, essa água ungida, né? Essa água ungida vai me curar. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes Deus não usa o óbvio. Deus usa o improvável, as situações improváveis, as armas improváveis para manifestar o milagre, o poder dele e para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, seja adorado. Não foi com espada, foi com, parecia até mesmo um brinquedo de adolescente, né? Um estilingue. Deus usa coisas improváveis para manifestar o seu milagre. Talvez você está aí tentando com coisas óbvias, tentando resolver as coisas com um psicólogo. Não que seja ruim, é bom, né? Até o meu sonho é fazer psicologia, né? Quem dera um dia, né? Essa improvável situação Deus pode tornar possível, mas talvez você esteja tentando por meios racionais, lógico, por meios óbvios, por meios humanos, tentando por meios, ou até mesmo tentando por meios radicais, enfrentando, batendo de frente. Mas experimente usar uma arma diferente. Experimente usar a oração. Tem batalhas que não adianta você bater o pé, de você pular, de você espernear, de você brigar, de você discutir, de você falar, e não adianta. Tem armas que é só a oração é que vai trazer o resultado. É só a oração. Tem situações que só a oração vai trazer o efeito, vai trazer o resultado. Então você está tentando aí resolver as coisas na base do grito, na base da força, experimente a oração. Uma arma muitas vezes para você que parece improvável. Eu vou lá ficar de joelho falando com as paredes, né? E aí quando você se levanta e parece que nada aconteceu, parece que ninguém ouviu, nada aconteceu, né? A sensação que a gente tem, que parece que quando a gente se levanta, parece que os céus vai se abrir, vai aparecer um anjo ali com uma espada de fogo e vai acontecer um apocalipse, aquela cena, né, mágica, que parece que vai fazer aquela coisa. E não. Talvez você vai acabar de sair da oração, você vai se deparar com uma situação difícil,
com a sua realidade improvável. Você vai se deparar com uma pessoa difícil. Você vai se deparar com uma pessoa desafiando você, confrontando você. Seja dentro da sua casa, seja fora, lá no seu trabalho, até mesmo dentro da igreja. Mas experimente a oração, continue usando esta arma, porque nessa arma que muitas vezes que pode ser improvável, mas que tem muito em seus efeitos. Tem muito em seus efeitos. Acredite, meu irmão, o improvável pode acontecer na tua vida. O improvável pode acontecer na tua vida. Talvez você seja uma pessoa que desacreditou de tudo. Seja uma pessoa que já tentou de tudo. Tente a oração. Talvez você, já tentei oração, já tentei ir para a igreja, fui lá, gostei até do ambiente, mas nada aconteceu. Sabe, irmão, muitas vezes a gente pensa que Deus tem que fazer na hora que a gente quer e da maneira que a gente quer. Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso garçom. Deus é Deus, Deus é nosso Senhor, é nosso Criador. Devemos nós se submeter a Ele, não Ele a submeter a nós. Tem que ser no meu tempo, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. Não. Tem hora que as coisas não vão, muitas vezes não vão acontecer da maneira que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Vai levar tempo. Ter um pouco mais de fé, de esperança, de fidelidade a Deus. Antes de pensar em desistir, eu já fui na igreja, frequentei a igreja e nada mudou, nada deu certo. Talvez, muitas vezes você vai para a igreja e acha que as coisas têm que mudar. E você tem que permanecer do jeito que você é. A gente tem que mudar também. O meu coração tem que mudar. A minha consciência tem que sofrer a chamada metanoia, a transformação. Não tem que pensar conforme o mundo pensa. Eu tenho que pensar como Deus pensa, ter a mente de Cristo. Transformar minha consciência, me submeter à vontade de Deus. Eu gosto muito da palavra que diz que ainda que não haja gado no pasto, ainda que a chuva não desça, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Ou seja, isso é fidelidade. Independente se as coisas vão dar certo na tua vida ou se você vai sofrer fracassos, eu continuo adorando a Deus. Porque eu não adoro a Deus porque para Ele me dar uma condição financeira melhor, para Ele me dar um carro, para Ele me dar uma casa, para Ele me dar uma vida melhor. Não é esse o propósito. Se você está com esse propósito, esqueça, meu irmão. Esqueça. Mas quando eu adoro a Deus, independente se eu vou prosperar ou não, se eu vou ter uma vida melhor ou não, se eu vou ser curado ou não, independente disso, eu adoro a Deus. Isso é uma arma poderosa, meu irmão, que nenhuma potência das trevas pode. Eu quero dizer para você, creia, meu irmão, independente se você vai conseguir ou não, tenha essa consciência. Poxa, independente se eu conseguir ou não, eu vou adorar a Deus. Independente se eu alcançar ou não, eu vou adorar a Deus. Deus, se o Senhor, tem gente que faz uns votos doidos, né, louco, fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor me fazer conseguir que eu abra a minha empresa, o meu primeiro lucro eu dou para o Senhor, e faz um monte de promessas, um monte de voto bobo, né? Como se isso fosse impressionar Deus. E isso não impressiona Deus. Impressiona Deus de outra maneira.
Fala: Deus, se o Senhor me der ou não, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor me curar ou não, eu vou continuar te adorando. Isso, meu irmão, meu querido, isso impressiona a Deus. Tenho certeza absoluta. Porque você não está buscando a Deus pelo que Ele pode dar. Você não está buscando a mão de Deus. Você está buscando em ficar prostrado nos pés dele. Isso é importante. Isso é tremendo, meu irmão. Isso impressiona a Deus. Tenho certeza absoluta. Amém? Quero estar orando por você, para que você possa ser aí abençoado com oração. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço sobre essas pessoas, meu Pai, que o Senhor toque, pessoas que estão passando por situações improváveis, por circunstâncias improváveis, meu Deus eterno, que o Senhor faça possível na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, toca, abençoa cada lar, cada casa, cada casamento, meu Deus, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, meu Deus, põe tuas mãos, em nome de Jesus. Pessoas que estiverem doentes, Pai, estiverem com dores neste momento, sejam curadas, meu Deus, que toda essa dor cesse, em nome de Jesus. Toda essa dor na coluna, toda essa dor nos pés, no tornozelo, Pai, nos ombros, nas juntas dos dedos, nas juntas dos nervos, Pai, meu Deus, essa pessoa seja curada dessas dores. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém? Amém. Deus abençoe você. Continue conosco aí, participando conosco. Nosso ministério Unidos com Cristo. Tá? E na página aí no Facebook tem o endereço aí do ministério. Espero que você aplique essa palavra no teu coração. Amém? Toda sexta-feira a gente está aqui, né? Trazendo uma palavra diferente para você, uma palavra poderosa para o seu coração, né? Toda sexta-feira às 19h30, divulgue, compartilhe, né? Pessoas que muitas vezes não assistiram, mas se você conhece pessoas que estão vivendo situações improváveis, né? Pessoas improváveis, compartilhe, faça esse desafio para você. Estou desafiando, eu não sou o gigante Golias, mas eu estou desafiando você, desafiando você a compartilhar esse vídeo, né, com pessoas improváveis. Aquela pessoa que muitas vezes não gosta de igreja, não gosta enfim, da palavra, não gosta de nem ouvir falar de religião. Pessoas que você vê que pessoas estão no meio está viciada em drogas, no alcoolismo, enfim, está passando uma situação difícil. Pessoas improváveis. Eu desafio você a compartilhar esse vídeo para essas pessoas. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço para você. Deus abençoe em nome de Jesus.